recomendável o excesso de glúten para ninguém. Tanto que nós brincamos que o nosso glúten hoje não é o mesmo que Jesus Cristo ingeriu. Então, o primeiro ponto que a gente deve entender é que na menopausa, principalmente mulheres que fazem reposição, os hormônios sexuais são metabolizados no intestino. E eu preciso de um intestino desinflamado, bem funcionante, para que eu tenha uma metabolização adequada desses hormônios, que podem se tornar tanto benéficos quanto maléficos, a depender dos metabólitos, dos derivados que serão gerados a partir do uso desses hormônios. Um intestino desinflamado, com uma flora intestinal saudável, tende a ter bons frutos em relação ao uso da terapia hormonal. Esse é um parâmetro bastante importante. E quando o assunto é glúten, hoje mesmo atendi uma paciente que falou: nossa, doutora, as minhas dores articulares melhoraram e é só eu comer pão, macarrão e eu sinto que volta a doer. Então, as doenças autoimunes, a gota d'água é a deficiência hormonal. E aí fica uma janela então para o desencadeamento de doenças inflamatórias intestinais que até então não se sabia ou não tinha uma manifestação clínica tão exuberante. De uma maneira geral, a gente faz uma restrição severa de glúten para pacientes que de fato são intolerantes. E clinicamente a gente observa lesão de pele, manchas, até quedas e falhas no cabelo, dores articulares, distensão abdominal, sangue nas fezes. Esses são os principais sintomas relacionados à intolerância a glúten. Normalmente, a restrição mais severa deve ser feita nesse grupo de pacientes. Dos pacientes que de fato têm uma alergia maior, é tão grave que a alimentação deles tem que ser feita numa cozinha estéril para que não tenha nenhuma contaminação ao glúten, porque uma pequena ingesta pode desencadear uma sintomatologia muito grave. Então, nesse grupo de pacientes, até o lugar onde o alimento é feito, onde é manipulado, tem que ter esse cuidado maior, que não é o que a gente observa na prática. Então, o que eu recomendo aqui para as mulheres na menopausa? Por si só, o glúten é um alimento que tende a causar uma resposta inflamatória, que pode também recair sobre o nosso intestino, mas também no corpo todo, mas a restrição severa para esse grupo que de fato é intolerante. Os exames que a gente detecta intolerância ao glúten, existe um teste genético de intolerância a glúten e o anti-endomísio, antitransglutaminase, também são exames que a gente consegue identificar, e a antigliadina pelo sangue, se existe essa intolerância ou não. Se você não é intolerante, o recomendável é até que você eventualmente faça pequenas ingestas para que você não desenvolva uma intolerância maior. Vou citar um outro exemplo aqui de uma paciente que por conta própria resolveu parar de ingerir glúten e um dia deu uma vontade de comer um pão e não comeu um só, comeu vários pães e aí teve um quadro muito severo, uma dor abdominal importante, sangue, muco nas fezes, por essa ingesta que ela teve essa privação prolongada e acabou desenvolvendo essa alergia. Então falamos aqui se o glúten é o vilão ou o mocinho na pós-menopausa, e o que eu tenho de conclusão é que o excesso de glúten pode sim se tornar um vilão, além do que é um alimento com uma carga calórica muito alta, uma alta carga inflamatória, e o seu excesso não é recomendável para ninguém. Então, o que consumir de carboidratos de boa origem? Os alimentos in natura. Então, ao invés de comer um pão que tem o glúten, você pode comer um pão com uma farinha sem glúten, e hoje existe uma infinidade, aveia, polvilho, farinha de arroz, que podem ser bons substitutos, ou, como eu disse, os alimentos in natura, comer a mandioca, um pedacinho de batata doce, que é até uma opção muito mais interessante do que um alimento ultraprocessado, quando ele é manipulado pela indústria alimentícia. Porque além do glúten, ele tem aditivos, conservantes, se você não tem ideia do que tem ali, da onde você está consumindo. Mas se você não é intolerante ao glúten, pequenas ingestas esporádicas, inclusive, é recomendável para que você não desenvolva uma reação alérgica maior. Cuidar do intestino é uma forma muito interessante de cuidar da sua saúde, principalmente na pós-menopausa, onde muitas vezes as mulheres têm sintomas e precisam de uma terapia hormonal, e eu preciso de um intestino bem funcionante, uma vez que esses hormônios são metabolizados pelo estroboloma, que é uma flora intestinal específica, e tem ação até de uma enzima chamada beta-glucuronidase, e eu preciso então desse intestino impermeável, bem funcionante, desinflamado, para que esse estroboloma tenha esse funcionamento adequado e produza bons frutos em relação à metabolização dos hormônios. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, curte, compartilha, deixa seus comentários aqui e espero vocês no próximo vídeo.